Todo diretor tem uma história que começa muito antes de onde ele está hoje. E entender essa jornada é olhar além do crachá. O que motiva, o que desafia e o que faz essa pessoa continuar, mesmo quando precisa mudar a rota. Hoje, o ViaCast abre espaço para isso. Descobrir quem está começando um novo capítulo por aqui. Diferente, desafiador e cheio de oportunidades. Oi pessoal, eu sou a Aline Pucal, colaboradora da ViaCred e já aviso, o ViaCast de hoje está imperdível. No último episódio, a gente contou um pouquinho sobre as mudanças que estão rolando por aqui na gestão da cooperativa. E agora, chegou a hora de bater um papo com os 5 integrantes da diretoria da ViaCred. Mas nada daquela conversa formal de currículo não. A ideia é descobrir quem é a pessoa que está além do crachá. E na estreia, a gente recebe o Marcelo Sestari, novo diretor executivo. Vamos conhecer suas motivações, suas curiosidades e o que inspira nessa nova fase. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, Aline. Olá, pessoal. Novo, mas nem tão novo, né, Aline? Um pouquinho mais de 35 anos, sim, vamos dizer assim, só de cooperativa. Com certeza. E aí? Vamos lá, então eu quero saber, já pra gente começar, eu gosto de um desafio, tu sabe, né, Marcelo? Já começou, né? Começou bem. Então vamos lá. Quem que é o Marcelo, né? Sem falar o que faz e onde trabalha. Muito bom. O Marcelo é um cara nascido em Brusque, lá nos idos de 1960, 64 para ser mais exato. Eu tenho 2 filhos, casado com a Cláudia, tá? O meu filho mais velho há um ano, daqui a alguns dias vai fazer 1 aninho a minha netinha, coisa mais graciosa, coisa mais querida, tá? Quase sócia tua, né? Tu és a Aline, ela é a Alice. Olha só. Tá? E que vem preenchendo as nossas vidas com muita alegria e com muita inspiração. Um novo momento, né, Marcelo? Com toda certeza. Que legal. E já que a gente falou um pouquinho desse passado, a gente comenta muito aqui na cooperativa que o Marcelo é ótimo de memória. Então, resgata pra gente, Marcelo, lá no início, faculdade, como é que foi fazer a escolha de curso? Pô, Aline, memória já foi bem melhor, tá? Tu não estás me desafiando aqui, né? Buscando coisa lá do... né? Tem muita coisa nessa história toda, né? Eu disse para ti que eu sou natural de Brusque e lá em 1974, quando eu tinha 10 aninhos, tá? O meu pai foi transferido na empresa que ele trabalhava, tá? Foi transferido para uma cidadezinha na divisa entre Santa Catarina e o Paraná, uma cidade chamada Rio Negro, tá? E como a gente tinha um apego, uma relação muito grande, muito forte com os nossos avós, nossos avós maternos, era muito pertinho a casa, né? A gente vivia lá na casa deles. E aí ficou aquela coisa, cara, nós não podemos deixar, né? Eles são poloneses, né? A Bapa e o Dziadzia, né? Sozinhos. Aí eu e meu irmão mais velho, nós somos então uma família de 4 filhos, eu sou o segundo dessa família. Meu irmão mais velho e eu decidimos, cara, vamos ficar estudando aqui em Brusque, a gente foi estudar então no seminário, para ficar próximo dos avós. Então, durante 4 anos eu estudei no colégio, tá? Depois de 4 anos, aquilo não era para mim, né? A gente foi morar com os nossos pais lá em Rio Negro e ficamos lá até 82. E dentro daquela situação de jovem que precisa definir carreira, precisa definir o que vai fazer, vem a escolha profissional. E tendo aquelas orientações e disposições, eu decidi que eu ia cursar engenharia, Aline. Engenharia do quê, Marcelo? Engenharia química. Eu era o cara das reações, né? Por quê? Lá no colégio que eu estudei, a gente chama de segundo grau ainda? Ensino médio, vai. Ensino médio, vai, tá? Lá no ensino médio tinha um laboratório de química, né? E nós íamos com a liberdade do monitor para o laboratório às tardes e misturávamos alguns produtos. E de vez em quando saíam umas explosões muito malucas. E aquilo me motivou ao ponto de eu me inscrever para cursar engenharia, porque eu tinha uma relação sempre muito
estreita com o meu irmão mais velho e ele também tinha decidido que ele ia fazer isso. Legal. Só que não sabia eu que nós tínhamos passado, então, no vestibular e que ele decidiu que ele não ia continuar. Ele decidiu, na hora de fazer a matrícula, fazer um outro curso e ele foi para odontologia. Nossa. E eu acabei vindo para Blumenau, né? Comecei a engenharia, fiz aí até o sexto, sétimo, oitavo semestre em algumas matérias. E como eu tinha uma questão que era muito desafiadora, porque a faculdade era muito cara, era em período integral, diuturno, tá? Eu acabei iniciando trabalho numa instituição financeira. Eu comecei a trabalhar num banco para fazer um complemento de renda. Então, eu decidia que em alguns semestres eu fazia as matérias da manhã e no outro semestre eu faria as matérias da tarde. Só que isso deu ruim, porque eu acabei abandonando a minha faculdade de engenharia lá no sétimo, oitavo semestre. Tá? Aí, lá no banco, tá? Eu conheci uma menina, tá? Brincadeira de moleque de novo, né? Já um pouquinho maiorzinho, já estava nos meus 20 e poucos anos, tá? Fizemos uma aposta, eu e mais os amigos, o Nelson e o Renato, tá? Bom, essa aposta rendeu a minha esposa, que é a Cláudia, que a gente está junto hoje, tá? Eu tinha parado a minha faculdade de engenharia e na cooperativa, naquele momento então, porque lá na instituição não ficava legal namorar e trabalhar junto, por influência de um grande amigo meu que trabalhava aqui na cooperativa, que tinha trabalhado comigo no Unibanco, tá? Ele me convidou para conhecer a cooperativa. E aí, neste processo, eu acabei vindo trabalhar na ViaCred, tá? Ou, no caso, na Cred Ehring, na época, tá, Aline? Eu ia te perguntar, a gente pode resgatar em que ano que foi isso? Isso foi... Tu não era nem nascida, né, Aline? Será? 1987. Não era nascida ainda. 1987, comecei aqui. Neste momento, eu já não estava mais na faculdade, eu tinha trancado. Passou um tempo, eu comecei a cursar processamento de dados. Ok. Estava efervescente, né? Tecnologia, mudanças, informação, negócio, tá? Foram 3, 4 semestres e eu digo, cara, isso não é para mim. Desenvolver programa, desenvolver sistema. E vem o momento assim de algumas definições, escolhas, e eu comecei a olhar para as bases curriculares, para uma série de questões que tinha, e olhei para economia, tá? Me identifiquei, fui cursar economia, tá? E aí caiu como luva, foi um encontro, tá? Em que a faculdade fluiu, depois disso veio pós-graduação, depois veio uma outra especialização e tem tudo a ver com aquilo, com uma escolha bem feita, com maturidade e com muita consciência. E Marcelo, você trouxe que nesse meio dessa jornada, dessas escolhas que você fez, surgiu a Cred Ehring. Hoje, como a gente conhece, ViaCred. Eu já antecipei um pouquinho da tua pergunta, tá vendo? Já sabias que eu ia perguntar, Imaginei, né? Então, de novo, né? A cooperativa surge num momento de definição profissional, né? Tinha lá uma instituição bancária, né? Tinha uma relação que estava funcionando, que estava fluindo, tá? E dentro de uma escolha importante, né, entre o pessoal, o emocional e o profissional, eu digo, cara, eu vou buscar um outro negócio. Ela estava muito bem, a Cláudia na época, a gente trabalhava junto, como eu já te contei antes. Sim. Né? E aí eu venho para a cooperativa por convite do Adilmo. Né? A gente chamava ele de cachorro magro, o apelido dele. Tá? E acabei me identificando, me reconhecendo aqui na cooperativa, né? Iniciando a minha trajetória aqui ou lá na Cred Ehring na época, como auxiliar de atendimento. E antes disso, você já tinha tido algum contato com o cooperativismo? Foi a primeira vez? Não, com o cooperativismo eu era usuário, consumia os produtos da cooperativa de consumo, da Cooper, que existia. Mas não tinha nem noção do que era o cooperativismo de crédito, de consumo ou qualquer outra coisa. E aí tu fala que nesse momento você entrou como um auxiliar de atendimento.
E como é que foi essa jornada? Eu tenho um amigo que sempre diz assim, entrei aqui como auxiliar de aprendiz, né? Porque mesmo com um pouquinho de conhecimento do mercado financeiro, tá? Toda a funcionalidade, toda a metodologia, ela é diferente. Sim. Né? E aí fui desenvolvendo. Comecei aqui como auxiliar, criei carreira dentro de analista, né? Passei por coordenação, passei por praticamente todos os cargos à medida que a cooperativa vinha se desenvolvendo. Aqui nesse mesmo espaço que a gente está hoje, Aline, tá? A gente teve o nosso primeiro plano de cargos e salários. Foi lá nos idos de 1990, em que a cooperativa passa por uma reestruturação, por uma reorganização, e nós temos então uma orientação, um direcionamento para carreira. E isso foi um divisor de águas no nosso negócio. Fez muita diferença. E nessa jornada, Marcelo, quando que você se descobriu líder e que era isso que você queria seguir? Muitas formações, muitos desenvolvimentos, né? A cooperativa, sem sombra de dúvidas, é uma das empresas que a gente conhece, tá? E que o fato de estar tanto tempo aqui dentro, ela investe muito na carreira e no desenvolvimento das pessoas. E na época, ela já fazia esse investimento. E em todas essas formações eu aproveitei os momentos, aproveitei os conteúdos e fui percebendo, na verdade, não, isso foi acontecendo de forma muito natural, por conta do conhecimento, das trocas e do próprio estilo, né? Que está muito associado, inclusive, às atividades que eu fazia extra-cooperativa. Eu sempre gostei muito de esporte, e muito de esporte coletivo. Tá? E como eu era muito ruim de jogar bola, Aline, tá? Eles sempre me jogavam no futebol para ser goleiro, né? Eu era corajoso, né? Isso. Tomava umas boladas e dizia que não doeu nada, teimoso. Por dentro. Né? Então, e lá do fundo do gol, eu acabava percebendo como é que as coisas se desenvolviam. E passei a orientar e a dirigir o time lá de trás da minha posição, percebendo as coisas. Isso foi me dando uma certa influência, uma certa liderança, que aos poucos foi se desenvolvendo com os treinamentos, com as capacitações aqui na cooperativa. Então, eu entendo que não tem um marco divisor, mas tem uma série de fatos associados que fez ou fazem, né, com que esse momento de ser líder, de ser orientador, tivesse se consolidado. Legal. E a gente sabe que os desafios eles são naturais nessa jornada. Teve alguma situação que te desafiou, mas que depois se tornou um grande aprendizado? Pergunta bem desafiadora de novo, né? Momentos, de novo em retrospectiva, né? De conversas corajosas com líderes que eu tive, mas também com pessoas com as quais eu estava muito perto, no sentido de orientar para aquilo que devia ser feito, para o momento que a pessoa estava vivendo, para até converter uma ideia que... Eu vou pegar um caso especial, eu só não vou citar nome aqui, para não ser deselegante com o colega, tá? Me lembro muito bem de eu vou considerar amigo, tá? Que na época tinha sido captado por um hunter para ir para uma outra instituição financeira, que também era uma cooperativa. Ele estava muito inclinado a seguir aquele caminho. E eu chamei, quero conversar contigo pessoalmente. E coloquei algumas questões que estavam acontecendo, desde o crescimento, desde a mudança, das oportunidades que a cooperativa estava podendo propiciar, né? ou tinha como oportunidade à frente, mas ele não estava enxergando. Ele saiu dali balançado, passou um dia ou dois e ele disse, eu vou ficar. É um fato que surge assim rapidamente, tá? E é um grande líder da cooperativa hoje. Que
Que bom que deu certo, então, a tua conversa. O feedback, né, que a gente fala que é tão importante, né? Com certeza. Muito mais do que fazer promessas, tá? Eu apenas fiz com que ele refletisse sobre as oportunidades que a gente tem aqui. Arrasou, né? É o que a gente fala bastante. Arrasou, Marcelo. Mais uma vez, né? Mostrando que não está aqui por acaso. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A gente perceber, a gente olhar esse horizonte de tempo e poder ter esse tipo de lembrança agora. Que incrível. E agora que a gente já falou bastante de carreira, acho que a gente vai falar um pouquinho ainda, mas eu quero saber, fora do trabalho, Marcelo, o que te inspira quando o assunto não é carreira? Bom, fora do trabalho, o que me inspira? Família, né? Parece clichê, né, Aline? Mas é a base, é a referência, né? A gente tem uma relação muito fluida com a minha família, com a família da minha esposa, com os meus filhos, e eu digo que isso para mim é cerne, isso para mim é o grande orientador. Isso realmente é o que me inspira, família. Não tenho dúvida. E agora, uma curiosidade. Tem alguma música ou algum lugar que te inspiram, que te motivam? Música, eu sou muito ruim. Eu já fiz aula de música, eu já fiz aula de violão, de piano, o que tu pode imaginar. Já toquei em banda. Eu ia dizer, todo mundo te viu na banda dos 70 anos, sim, inclusive na live da cooperativa, né? hein? Lá na época de colégio, eu fui até trombonista. Pensa só, tá? Mas um lugar, alguma coisa, eu sou um cara que gosta muito de área rural. Eu tenho um sítio junto com os meus irmãos, tá? E aquilo lá para mim é cachaça, aquilo lá é terapia, tá? Quando eu preciso pensar, quando eu preciso refletir, quando eu preciso tomar, às vezes até decisões importantes, é lá que eu tento me abrigar, que eu me refugio e que as coisas elas surgem de maneira a ter respostas que às vezes precisam ser evidenciadas. E rituais na rotina, tem algo que tu faz que você não abre mão? Tem, com toda certeza, né? É o churrasco de domingo, com a família de novo. Eu ia dizer, né? Imprescindível. Eu procuro manter algumas atividades físicas, até porque manter esse corpinho aqui não é tão simples assim, né? Eu sei que tem pedal, né? Tem. Assim, ó, 2 vezes, às vezes chove, 3, né? Quando o tempo deixa. Quando São Pedro colabora comigo, tá? Eu gosto de uma boa caminhada, tá? Mas o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, perdão, tá? De forma mais intensa, é me desafiar na minha bike. E isso acontece durante a semana, de madrugada, à noite, mas principalmente nos finais de semana. Tá? Um bom papo, um esforço me desafiando para aquilo que às vezes parece impossível. Sentir uma dorzinha nas pernas às vezes é legal e a gente vai tocando do jeito que dá. Que legal, Marcelo. E agora, só para a gente fazer uma amarração rapidinho com jornada de trabalho, né? Agora que a gente conheceu um pouquinho disso, é uma diretoria executiva que você está assumindo agora. O que muda nesse novo momento? O sentido de mudança, Aline, ele é preocupante. Eu não quero trazer aqui um sentido de mudança, de radicalização. Né? O legado do Vanildo é um legado construído com muito trabalho, com muito carinho, com muito amor, e que a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado especialmente, desde que eu estou aqui. Né? Especialmente como diretoria, desde 2012, né? Num evento em que o Moacir nos chamou lá e apresentou para os cooperados como novos diretores, dizendo que agora a bronca era conosco, tá? A gente vem se preparando para esse momento. Sim. Então, eu queria dar aqui muito mais um sentido de continuidade, mas de acompanhar as tendências, a inovação, o desenvolvimento e os desafios que o mercado financeiro tem colocado para que a gente, enquanto cooperativa, se reinvente, esteja ágil e adequado àquilo que são as mudanças. Perfeito, Marcelo. E a gente está chegando no fim do nosso episódio, mas, como a gente começou com desafio, a gente vai terminar com desafio. Tá bom? Vamos lá. Em uma única palavra, como é que as pessoas te descreveriam? Quem é o Marcelo?
Quem é o Marcelo? Em uma única palavra. É o cara. Ah, eu adorei, Marcelo, muito bom. É o cara. Desculpa, mas aí tu tá me colocando em xeque aqui, tá? E uma única palavra é difícil de definir, né? Mas sem arrogância, sem pretensão, tá? Quem te conhece sabe. Quem, para todos os efeitos, gosta e faz com muito carinho, com muita paixão, aquilo que vem sendo feito ao longo do tempo. Legal, gente. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você acompanhar o próximo episódio especial do nosso ViaCast, conhecendo a nova diretoria. Nele, nós vamos conhecer a história do diretor de operações, Mírio Schumacher Jr. A gente te espera lá e até breve.